Conosco Antônio Penteado Mendonça, ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a maior instituição filantrópica da América Latina. O Brasil tem aí cerca de 2.500 santas casas espalhadas por todo o território nacional e a Santa Casa de São Paulo é a principal em termos de atendimento. Para fazer um balanço a respeito da gestão dele, Antônio, boa noite, obrigado por estar conosco ao vivo aqui. A gente te acompanha tanto gravado na nossa programação. É verdade, no seguro. Boa noite a vocês, boa noite aos telespectadores. É um privilégio estar aqui na Band News para falar da Santa Casa. Como foi dirigir uma instituição como essa, criada em 1562, né? E que é a maior da América Latina no quesito filantrópico, quer dizer, não pertence a nenhum governo, quem tem que sustentar a Santa Casa é a comunidade de São Paulo, aquelas pessoas que têm na Santa Casa um porto seguro de atendimento. Foi uma experiência absolutamente fascinante, foi muito mais complexa do que eu imaginava. Eu achei que dava para tocar meu escritório de advocacia e a Santa Casa. Eu toquei praticamente só a Santa Casa, porque nós vivemos um período extremamente complexo da vida da instituição. Em 2014, a Santa Casa praticamente quebrou. A gestão, naquela época, o doutor Calil Rocha Abdala, o doutor Antônio Carlos Forte, o doutor Irineu Massai, um belo dia fecharam o pronto-socorro da Santa Casa, que é o maior pronto-socorro aberto da cidade, e o governo do estado ficou com uma batata quente na mão, e o governo do estado resolveu o problema imediato, mas depois cobrou caro a conta. Nós tínhamos em 2014 um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, em 2020 nós temos um faturamento de 700 milhões de reais. Quer dizer, você imagina o que é você tocar um hospital do tamanho da Santa Casa com essa diferença no orçamento. Nós precisamos fazer um profundo trabalho de reorganização da Irmandade. Para isso foi contratada a FIA, Fundação Instituto de Administração, que fez um levantamento e fez depois um plano de gestão para a Santa Casa, que permitiu a ela não só sair do buraco, como praticamente se reinventar, se reequipar, e hoje ela está numa situação como nos últimos 50 anos ela nunca teve nada de parecido. Agora, Antônio, uma instituição de mais de 460 anos de existência, né? Um trabalho exemplar que é muito importante para toda a população. Explica mais para a gente, porque a pandemia ela trouxe um cenário de crise sanitária que se tornou econômica também. Como foi gerir uma instituição dessa em meio a essa situação de pandemia, economia também necessitada? Como é isso, hein? Foi uma experiência fantástica, fantástica em todos os sentidos. Teve alguns números menores, quer dizer, se você pegar os números de 2019, os números de 2020, em 2020 a Santa Casa atendeu menos do que em 2019, mas isso é consequência da pandemia do coronavírus. Nós atendemos mais de 10.200 pessoas com coronavírus ou ameaça de coronavírus. Dessas 10.000, 2.200 foram internadas na Santa Casa. E 630, lamentavelmente, perderam a vida por conta da pandemia. De outro lado, nós tivemos uma resposta da sociedade civil brasileira absolutamente fantástica. A Santa Casa recebeu, em 2020, doações numa proporção como ela nunca recebeu de 2015 até hoje. Quer dizer, nós recebemos alguma coisa perto de 50 milhões de reais das mais diferentes organizações, das mais diferentes empresas, e isso permitiu que a Santa Casa se reinventasse, se reequipasse, se reformasse e fizesse um hospital novo. Dando números e exemplos, nós temos no Hospital Central 640 leitos, mais ou menos. No total, nós temos 5 unidades, são 1.400 leitos. Nós reformamos integralmente 780 leitos. Nós abrimos 132 UTIs novas. Nós levamos 20 UTIs para o Hospital São Luís Gonzaga, na Zona Norte, que não tinha absolutamente nenhum e que vai fazer uma diferença imensa para depois da pandemia.
Nós estamos reformando a UTI infantil, a UTI pediátrica, que é uma coisa da maior importância e que teve como origem a pandemia que ataca crianças também. Não é verdade que a pandemia só pega em gente mais velha, pega em gente moça também. Nós tínhamos uma máquina de ressonância magnética caindo pelas tabelas. Nós estamos com 2 ressonâncias magnéticas de última geração, comparáveis às dos hospitais mais modernos de São Paulo. Nós tínhamos 2 tomografias, uma funcionava um dia, a outra o outro. Nós estamos com 4 tomografias de última geração funcionando integralmente. Nós reformamos todo o sistema de ar-condicionado, de pronto-socorro e das enfermarias. Quer dizer, a Santa Casa é um hospital completamente diferente do que ela era em 2014 e ela está pronta para atender a população de São Paulo, a população do Brasil, porque vem gente do Brasil inteiro atrás da Santa Casa de São Paulo. Depois da pandemia, pelo menos pelos próximos 10 anos, nós estamos bem equipados. Agora, é interessante a gente falar esses números a respeito de Santa Casa de São Paulo, porque é a maior instituição filantrópica da América Latina e a gente conhece a Santa Casa, e a gente está falando para o Brasil inteiro aqui, em cada recanto do Brasil. Quer dizer, é uma instituição nascida lá em Portugal em 1498, a primeira Santa Casa, antes, portanto, da descoberta do Brasil, né, e que a gente encontrou nela a guarida para as famílias terem acesso à saúde, de graça, com um déficit que é proporcionado pelo SUS, que não cobre o atendimento, né, Antônio? Como é que é isso? Quer dizer, você está falando aqui da Santa Casa de São Paulo, mas a gente sabe que quem está nos vendo em Porto Alegre sabe da situação, quem está nos vendo em Minas Gerais, onde tem mais de 250 santas casas espalhadas pelo território mineiro, quem está nos vendo no norte, no nordeste do país, tem uma história de relação com a sua Santa Casa lá. Como é que é fazer, porque não é diferente essa realidade daqui como a deles lá, com déficit no atendimento. O SUS, que é, vocês atendem SUS em todo o país, a gente atende, não cobre o atendimento, não tem como. Não só não cobre, como gera um déficit próximo de 40% dos nossos custos. Para dar uma ideia do que isso quer dizer, a última vez que a tabela do SUS foi reajustada foi na década de 90. Imagina. De 90 para cá, o SUS não teve reajuste. Então, se disser como é que a gente administra de 2 formas muito simples. Primeiro, a gente vende patrimônio. Nós temos um patrimônio muito grande, uma parte desse patrimônio vai sendo vendida ao longo do tempo para poder girar e fazemos empréstimos bancários. Por exemplo, nós somos acusados de ter uma dívida gigantesca, nós temos uma dívida mais ou menos de 600 milhões de reais. Desses 600 milhões de reais, 380 milhões de reais é um empréstimo especial com a Caixa Econômica Federal, que foi contraído em 2015 para a Santa Casa não fechar naquela crise que eu falei de 2014, e que está sendo renegociado agora. É um empréstimo extremamente caro. Se você imaginar um pouco, nós vamos renegociar agora o empréstimo novo com uma taxa de 10% de juro ao ano, quando a inflação brasileira está em 4% ao ano. Quer dizer, nós vamos ter que tirar dinheiro do atendimento à saúde para pagar a Caixa Econômica Federal, o que é um verdadeiro absurdo, porque nós temos a dívida com a Caixa Econômica Federal, porque o dono da Caixa Econômica Federal, que é o governo brasileiro, não paga os hospitais filantrópicos, não paga as santas casas da forma adequada e da forma que seria necessária para o pagamento ser feito. Então, a situação de São Paulo é uma situação muito melhor do que a imensa maioria das santas casas do Brasil inteiro. As santas casas do Brasil inteiro têm situação muito mais precária. São Paulo tem a vantagem de ter o governo de São Paulo, que colabora de forma importante com as santas casas do Estado e tem a vantagem de ter tido, o que eu vou dizer pode parecer um absurdo, mas de ter tido a pandemia esse ano, que fez a sociedade civil despertar para os problemas de saúde e fazer doações bastante importantes para que a Santa Casa de São Paulo pudesse continuar girando durante a pandemia da forma como ela fez. Além da questão econômica que envolve também, né? É claro que a gente tem também a importância que se tem para os residentes de medicina, né, Antônio? A Santa Casa de Misericórdia, ela abriga muitos estudantes e futuros médicos que estão ali também já nessa linha de frente que é tão importante no combate à pandemia ou qualquer tipo de doença ligada à saúde, né? Nós somos um hospital-escola.
Nós temos uma faculdade que não é nossa, mas é ligada à Santa Casa, que é a faculdade, a Escola de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, que foi constituída pela Santa Casa, mas não é gerida pela Santa Casa, e nós temos um número bastante expressivo de residentes, de médicos fazendo especialização e de médicos fazendo aperfeiçoamento. Nós temos mais de 1.000 destes profissionais sendo treinados e sendo especializados dentro da Santa Casa. Além disso, nós temos mais de 1.000 médicos trabalhando regularmente dentro dos hospitais. Agora, é impressionante, esses números todos são impressionantes, né? Porque, afinal de contas, 1.200.000 de média ano, esse ano 850 mil em função da pandemia. Muita gente não procurou os hospitais com medo de ir aos hospitais, mas isso é a população de grandes cidades que vocês atendem em um ano, né? Em um complexo como a Santa Casa de São Paulo, né? Realmente, os números impressionam todo mundo, né? Isso aqui é um número que é absolutamente impressionante, que eu tenho certeza que vai impressionar muito o nosso telespectador. Esse ano, que foi um ano de redução do atendimento do não-Covid, vamos chamar assim, nós até agora fizemos mais de 18.000 cirurgias. 18.000 cirurgias quer dizer mais de 60 cirurgias por dia. Não. Todos os dias, 7 dias por semana, são feitas 60 cirurgias na Santa Casa num ano em que ela está fazendo menos cirurgias do que num ano normal. E a feitura de exames também aumentou, né? Pelos números que eu vejo aqui, foi de mais de 2019 para 2.623, né? Não é 1.000, é milhão. Milhão? Ah, milhão. Milhão. Desculpa, então é milhão. São Impressiona milhões. ainda mais. A Santa Casa impressiona sempre. Não só pelo número, mas pela qualidade. São não é? 2.600.000 exames feitos em 2019. Em 2020 a conta ainda não está consolidada, porque o ano não está fechado. Deve cair um pouco, mas deve ser um número muito acima de 1,5 milhão, 2 milhões de exames. Nossa. Bom, você está, nesse momento, fazendo um balanço de todo o período que você esteve na gestão. E agora, o que dá para projetar em termos de Santa Casa? Veja, nós no dia 30 tivemos eleição para a mesa administrativa, foi quando eu passei a provedoria para o doutor Vicente Renato Paulilo. O doutor Vicente Paulilo foi procurador jurídico na gestão do José Luiz Setúbal, que foi meu antecessor, foi procurador jurídico na minha gestão. É um homem com uma vida brilhante, uma vida primorosa, uma vida profissional irretocável, é inclusive responsável direto por uma redução de mais de 200 milhões de reais na dívida da Santa Casa de São Paulo, porque ele fez uma negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi o primeiro negócio jurídico tributário feito no Brasil, que permitiu à Santa Casa tirar 200 milhões de reais que devia para a União da Frente, e isso foi o doutor Paulilo. Nós temos esse projeto que eu falei, esse programa que eu falei, feito pela FIA, pela Fundação Instituto de Administração, que é um projeto que está permanentemente em movimento. Então, o ano passado foi feito um orçamento, esse orçamento foi checado pela FIA, agora esse orçamento foi adaptado para o ano que vem. Nós estamos fechando o orçamento para 2021, em cima de tudo que aconteceu em 2020, com a nova realidade da Santa Casa em 2020. E nós temos o principal disto tudo, é que nós temos hoje em dia uma gestão absolutamente profissionalizada. O estudo da FIA apontou que não poderia haver interferência da mesa administrativa na gestão. Uma coisa era estratégia, que é a mesa administrativa que faz, outra coisa é a gestão, que são os colaboradores contratados pela Santa Casa, porque a mesa administrativa não é remunerada. Sim, sim. Eu não ganho um centavo da Santa Casa, mas a minha superintendente é remunerada. Então, toda a parte de gestão tem a superintendente, embaixo dela tem toda uma equipe de diretores e depois cada área sendo aberta horizontalmente, e são eles que fazem essa gestão, e essa gestão é feita com as mais modernas técnicas de auditoria interna, de compliance, de comprometimento com o orçamento, enfim. Ela é uma gestão absolutamente profissional que permitiu à Santa Casa um ganho de escala e uma redução de custo muito importante, tendo em vista o déficit cavalar que nós temos todos os meses.
Seriam, então, esses os segredos de gestão para se manter como referência e como um sistema exemplar na questão de saúde, Antônio? Com certeza, não só isso, mas principalmente a qualidade do corpo profissional da Santa Casa, tanto na área administrativa como na área médica, paramédica, enfermeiras. O pessoal da Santa Casa é um pessoal excepcionalmente bem formado, bem preparado e principalmente comprometido com a Santa Casa. Quer dizer, você fala com alguém da Santa Casa, ele tem um amor especial, não é um emprego qualquer. Ele trabalha na Santa Casa e isso faz uma diferença muito grande. E as Santas Casas fazem diferença muito grande, né? Porque, afinal de contas, é o primeiro lugar de socorro realmente das pessoas. Né? O presidente da República que o diga, né? Ele não morreu quando ele foi esfaqueado, porque ele foi atendido na Santa Casa. É verdade. É verdade. É uma situação que você tem exatamente essas Santas Casas em todo o país à disposição da população, a partir de um momento que teve lá, né, toda uma situação de grave crise, que não foi apenas o que a gente está ouvindo aqui, né, e não é pouca coisa do Antônio em relação a São Paulo, todas as Santas Casas. Então é a hora também do presidente dar uma olhada, né, para as Santas Casas de todo o país, rever a tabela SUS, né, Antônio, e dizer o seguinte, olha, dá para fazer mais e melhor com a filantropia existente já nos bons exemplos da Santa Casa de São Paulo e de outras espalhadas por todo o país. Posso dar um último dado da maior importância? As Santas Casas de Misericórdia do Brasil recebem múltiplos da tabela do SUS. E os hospitais federais também recebem múltiplos. Normalmente, os hospitais federais recebem entre 10 e 15 vezes a tabela do SUS e a maioria deles é deficitária. As Santas Casas recebem, em média, 2 ou 3 vezes, no máximo, a tabela do SUS e conseguem funcionar. Se o governo passasse todos os hospitais federais para a gestão da Santa Casa, mantendo as verbas desses hospitais federais, para que as Santas Casas pudessem se manter e manter os hospitais federais, o governo ganharia dinheiro com saúde pública. Bom, e eu vou fazer uma confissão agora, seguinte, eu pessoalmente não conheço a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas as imagens que a gente está vendo ali são lindas, as imagens do prédio aqui, dos prédios, né? Porque eles são diferentes prédios e diferentes hospitais, né? Que a gente está vendo aí a imagem aérea, né? E os hospitais, mas é maravilhosa realmente, né? Esse é um documentário, um Band News Docs que a gente realizou aqui no Band News, né? Mostrando o trabalho da Santa Casa e as imagens são maravilhosas. Pois é. Falando em doação, é possível quem quiser se manifestar aí doando economicamente, ajudando a Santa Casa? É só entrar no nosso site, no site da Santa Casa de São Paulo, que lá tem todas as instruções para se fazerem doações e nós temos inclusive uma área de captação de recursos que capta não só junto à iniciativa privada, mas também junto a deputados, junto a senadores, e nós temos tido um retorno absolutamente fascinante, fenomenal. O pessoal que hoje está em Brasília, o pessoal do Senado, o pessoal aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos deputados de uma generosidade ímpar. Tem outros que não são tão generosos assim, mas uma parte muito importante e essas doações fazem diferença na Santa Casa. Sim, porque os deputados federais, os estaduais... Eles também têm. Também têm uma verba. Tem verba, mas os federais têm uma boa verba que eles podem exatamente, né, alocar para diferentes instituições. Né? E aí, nesse caso aqui, os federais de São Paulo estão alocando para cá, os federais de outros estados alocando para os seus estados. Claro, e aí normal. Antônio, a gente quer agradecer muito a sua presença, parabéns pelos números, obrigado aí, né, por estar ao vivo conosco aqui. Quem agradece sou eu, muito obrigado pelo espaço e muito obrigado pela paciência de você, telespectador, por ouvir eu falar um pouco da minha paixão, que é a Santa Casa de São Paulo. Não, mas é uma paixão muito interessante no teu caso, de todos os outros que trabalham na provedoria junto com você até a sexta-feira, semana passada, não, mas que trabalham na provedoria aqui, na Irmandade aqui e em todo o país, porque, afinal de contas, é algo que existe em todo o Brasil. Eu acho muito legal que a gente incentive cada vez mais essa questão da filantropia na saúde e as Santas Casas são o nosso melhor exemplo. É, paixão justificada e importante que fez a diferença, claro. Parabéns também, Antônio. Muito obrigado pelos elogios. Eu não sei se eu sou merecedor, a equipe com certeza é. Ah, imagina. Antônio, obrigado mesmo.